Senhor para os irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Não vou ler todos os versículos, mas somente alguns. Eu quero ler a partir do versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Eu estava conversando esse versículo com a irmã Angélica ontem, né? Que é o versículo 27. Era um versículo que Deus já havia falado comigo há um bom tempo. Eu costumo citar muito ele aqui quando é me dada a palavra, a oportunidade, ou seja, para dirigir também o culto. Que eu considero aqui, para a gente aprender hoje, nesse culto de doutrina, o versículo chave. E eu vou repeti-lo novamente, para os irmãos entenderem. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Vamos lá, irmãos. Deus, pela sua misericórdia, nos trouxe aqui mais um dia, mais um culto. E é motivo de estarmos felizes diante do Senhor. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 15, Paulo, usado pelo Espírito Santo, dá um ensinamento aqui tremendo. Um ensinamento que eu tenho certeza que é muito distorcido no nosso meio evangélico. Ele é um tema, é um capítulo que é muito rico, mas tem ficado pobre com a má, vamos dizer assim, a má conduta e a má, não vou nem dizer interpretação, irmãos, mas sim algo, vou dizer até demoníaco, vamos mais além, de pegar essa palavra e transformar ela em outro objetivo. Mas vamos lá, vamos por partes. Quando o apóstolo Paulo finaliza, que é o versículo 27, e é necessário a gente ler ele, por mais que ele seja o último do capítulo, vou repetir novamente. Gravem esse versículo, sublinha aí, grifa, o que os irmãos quiserem, que esse versículo aqui, ele é uma ferramenta para a gente carregar o resto da nossa vida até Jesus voltar, seja no arrebatamento, ou seja no dia de nós partirmos mesmo. Diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dando uma aula aqui para nós, irmãos, de como que ele vencia esse mundo, como ele vencia a si mesmo, como ele vencia Satanás, como ele vencia os obstáculos dessa vida, porque ao contrário do que é ensinado em muitos lugares, irmãos, que é normal você errar, é normal você pecar, é normal você cair, que o cair é do homem, o levantar de Deus, isso não está na palavra, mas a Bíblia diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia, né? Satanás tem lançado muitas palavras na igreja, pegando o gancho aqui,
Deus usou o irmão Cleiton aqui para confirmar o que ia ser falado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Satanás tem usado de muitos versículos, de muitas palavras, irmãos, para confundir as pessoas, para mexer com o emocional das pessoas, para transformar as pessoas em pessoas de repente carentes espirituais, pessoas de repente fracas na fé, pessoas acomodadas na fé, ao ponto, e é bem claro, e nós vamos chegar aqui nesse momento aqui, de a gente ver o apóstolo Paulo nos ensinando como ele venceu, porque ele já partiu, é bem verdade, como ele venceu Satanás, como ele venceu a sua carne, como ele venceu o mundo. Ao contrário do que o mundo ensina, irmãos, não é normal não pecar, não é normal errar. Se está tendo isso como uma maneira de viver, não estou dizendo aqui que eu e você levantamos as mãos, aceitamos Jesus, e a partir de agora que aceitamos Jesus, tem um revestimento em nós que a gente não erra, a gente é impecável. É mentira, a gente peca. A Bíblia diz que se a gente disser que não pecamos, estamos mentindo. Mas o que a gente deve ter na nossa mente, guarde isso bem, para que Satanás não coloque mais isso no ouvido dos irmãos e de quem os irmãos conheçam. A carne é fraca, por isso que a gente erra, a gente é fraco, a gente é falível. Tudo isso é verdade. A carne é fraca, a gente é falível, estamos num corpo terreno, mas existem ferramentas de Deus para combater a fraqueza, a frieza, a carnalidade, a murmuração, a fraqueza, o tosquenejar em dois pensamentos. Existe sim ferramentas para isso, igreja. Não é normal não. O normal de um crente é lutar para vencer. Na palavra oficial lida hoje pelo pastor Carlos em Efésios capítulo 6, que palavra maravilhosa, a partir do versículo 10, está nos ensinando algumas coisas para a gente poder vencer o diabo. Está nos ensinando, irmãos, não só ali na ocasião, como o irmão Cleiton recitou novamente, porque Deus está falando conosco aqui hoje. Nós só vencemos o diabo, a nossa carne, irmãos, chegando pertinho de Deus, com comunhão com Deus, orando, consagrando, lendo a palavra de Deus, tendo a mente de Cristo, andando como Cristo quer que andemos. Não é normal não, irmão, errar, não é normal não. A depressão é algo que é normal. Não, isso é coisa do diabo, irmãos. Crente é feliz, é alegre, é contente. Eu não vi Paulo chorando na cadeia, irmãos, porque tinha levado uma pisa em praça pública. Eu não vi Paulo chorando porque expulsou um demônio e murmurando na cadeia, triste, amargurado porque ele estava fazendo a obra e foi perseguido. Não, mas eu vejo Paulo, irmãos, juntamente com Silas, expulsou o demônio em praça pública, levou uma pisa. É diferente, irmãos, entenda bem. Eu sei que a pisa dói, é bem verdade, mas imagine a pisa, mas a vergonha moral de outras pessoas ver você apanhando em praça pública. Pois é, aconteceu isso com Paulo, com Silas, mas quando eles chegaram na cadeia, não veio o demônio da depressão e colocou uma tristeza no coração deles, ao ponto de eles falar: não quero mais saber de Cristo, estou chateado. Não, muito pelo contrário. Paulo, Silas, eles olharam um para o outro e falaram: vamos orar, vamos cantar hinos para Deus, porque nós temos motivo de louvar, de adorar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Paulo está nos dando a receita aqui. Eu já vou explicar para os irmãos através do Espírito Santo. Antes subjugo o meu corpo. O apóstolo Paulo, se os irmãos repararem bem, ele está dizendo que o corpo dele não manda mais nele. Numa posição mais da antiguidade, Paulo está dizendo: eu sou o Senhor, Senhor com letra minúscula, tá, irmão? Senhor de autoridade, e o meu corpo é meu escravo. Como assim, irmão Adriano? O escravo, ele não tem direitos, o escravo, ele não manda, ele não tem voz ativa, o escravo, ele não fala e a palavra dele prevalece. Não, o escravo,
ele trabalha de uma maneira, como o próprio nome diz, escravizada, explorada, terrível. Ele não tem voz ativa, porque quem manda é o seu Senhor, com letra minúscula. Volta a dizer: como assim, irmão Adriano? Que loucura é essa que você está falando? Vou explicar para os irmãos. Aleluia. Paulo está dizendo: corpo, não adianta, eu posso estar num corpo terreno, falho, débil, carnal, um corpo que sente dor, um corpo que está sujeito a tentações, debilitações. Posso estar sim, mas você é meu escravo, você não manda em mim. A partir de hoje, a sua vida é jejum, oração, consagração a Deus, leitura de palavra, vida com Deus. A partir de hoje, você não manda mais em mim, você não faz mais a sua vontade. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo não está dizendo: a carne é fraca, meu Deus, é normal cair, não olha para mim senão você cai. Está repreendido em nome de Jesus, está repreendido. Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. Nós temos a faca e o queijo na mão, é nós que não queremos usar a faca e o queijo. Preguiça, carnalidade, falta de temor. Aleluia. E é interessante que quando Paulo ele faz esse trocadilho de escravo, de servo, subjugar o corpo, ele está nos ensinando isso, que o corpo dele não tem vez. Ele não está dizendo, irmãos, que ele é um ser que Deus modificou ele de uma maneira tremenda, que ele não se corrompe mais, não. Não é isso não. Mas ele está dizendo que Paulo, ele, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pega as ferramentas que Deus deu para ele, as ferramentas que Deus deu para ele, não o mundo nem o diabo, Deus deu para ele. O que ele faz? Ele aplica na vida dele. Então a carnalidade não dá lugar na vida dele. Mandando, é difícil falar isso, é difícil, mas a Bíblia nos ensina isso. Nos ensina isso. Se a gente quiser ter sucesso com Deus, e sucesso, irmãos, esquece luzes, esquece palco, show, não é isso não. Sucesso com Deus é a gente ser jogado na cova e muitas vezes ficar sozinho, mas lá na cova Deus está com a gente. Sucesso, irmãos, é a gente, depois de expulsar um demônio, ir lá levar uma pisa, ir para a cadeia, e lá na cadeia você ter moral, fôlego para dizer: Jesus é bom. Isso é sucesso. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, estou com tempo, dá para falar bastante aqui o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Quando Paulo, o título desse capítulo aqui, de capítulo 9, a partir do versículo 15, preste bem atenção: o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Paulo usa aqui um linguajar, irmãos, simbolizando ali as pessoas da região, para que ficasse fácil delas entenderem. Ele usa aqui a simbologia de um atleta. Por que Paulo usa essa simbologia? A pessoa do mundo, a pessoa que está lá fora, irmãos, um atleta, seja o que for, depois eu vou dar outro exemplo, ele se prepara para fazer a sua competição terrena, carnal. Eles treinam, se preparam, um conversa com o outro, tem uma alimentação tremenda, uma nutrição ali terrível ali na sua vida. Treinam, faz exercício para disputar uma coroa corruptível. Tem corrupção no meio. Mas aí quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele vai mais à frente. Quando esses atletas se preparam, eles se preparam de uma maneira tão terrível, porque eles vão com o intuito de ganhar, eles vão com o intuito de vencer, e algo terreno, tá, irmãos? Terreno, carnal, porque eu não consigo
vou tirar o não eu, Adriano. A Bíblia é bem clara em dizer, irmãos, que competições, jogos, isso não é do agrado de Deus. Ah, irmã Adriano, você está vivendo na pré-histórica, né? Hoje todas as igrejas liberou. Aqui não. A Bíblia continua a mesma. Vamos lá. Biblicamente falando, todas as competições existe algo, um fruto da carne chamado porfia. O que é porfia? Briga descontrolada por competição, posse de algo, é o que mais tem. O que mais tem? A gente não vê as pessoas brigando para ler a Bíblia, para jejuar. Aí Paulo, por que Paulo dá esse exemplo? Vocês vão entender, é a Bíblia que está dizendo aqui. Eu vou ler novamente aqui o versículo 24. Não sabeis vós, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está fazendo ali uma simbologia para as pessoas que estavam vindo entender ele. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele está falando, a pessoa lá do mundo, o atleta, ele tem uma vida tão regrada, tão terrível, para que ele possa disputar a disputa terrena, carnal dele. Vamos lá. E eles o fazem para alcançar uma coroa, o quê? Corruptível. Vamos lá, irmãos. Misericórdia. Depois desse versículo aqui, só se a gente quiser continuar com as orelhas tampadas. O que é uma coroa? O que é corruptível? É algo que contém corrupção, que não é perfeito, que não é puro, que não tem edificação, que é carnal, que é egoísta. Então como pode? Aleluia! Tem que ser falado. Como é que pode hoje crente em pleno 2018 dizendo eu torço para fulano, para ciclano, eu sou do tal? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Igreja é igreja, santidade é santidade. Aleluia. O irmão pregando aqui no domingo, ele se referindo a uma árvore. Quem é crente palmeira? Teve gente que ficou na dúvida. É um absurdo. A gente está na igreja, a gente não está na rua, não está num bar. Ou a gente é crente ou a gente não é. É igual aquela parábola do homem que tinha uma pérola preciosíssima, mas ele vendeu tudo que ele tinha para ter uma que era mais preciosa ainda. Se nós não deixarmos para trás o mundo, as coisas do mundo, a carnalidade, nós corremos o sério risco de perder a batalha. E perder, quando eu digo a batalha, é perder salvação. Ah, irmão, essa palavra não vai agradar. Não me importa, a palavra é para limpar a alma, para purificar carniça, lama. Eu tive que falar aqui. Eu sei que eu falei, irmão, o irmão está falando, se referindo a uma árvore. Árvore, palmeira, bate-vento, todo tipo de tempestade. Por mais que ela seja imensa, tem umas espécies que é menor, ela fica ali firme, não cai. Aí hoje, vou falar, preciso falar. Hoje é crente com roupa de time, é crente torcendo, é crente indo para estádio, até líder de nome indo para estádio fazendo pose para foto. Vamos converter. Meu Deus, parece que eu que sou o velhinho da antiguidade da Assembleia. E velhinho, como eu estou dizendo aqui, é no sentido bom. As pessoas que guardam a santidade, a pureza. Esse que está aqui atrás de mim, meu pastor, é um homem de Deus. Não gosta dessas coisas, é contra. Graças a Deus, tem nada liberado. Quem está liberando essas coisas é o diabo, dentro da igreja.
E eu falei uma certa feita, eu vou repetir. O diabo está enchendo a igreja. O diabo enchendo a igreja, mano. Está enchendo a igreja. Com carnalidades, facilidades. Aqui tudo pode, naquela porta não pode. Aqui vem aqui, que aqui pode. E a palavra sendo jogada pro lixo. Vamos lá. Versículo 25 ainda. Nós, porém, uma incorruptível, meu Deus, Paulo está dizendo, enquanto as pessoas lá no mundo estão correndo, se preparam, se separam para algo corruptível, que tem corrupção, não é válido, não edifica. Nós, espiritualmente falando, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, aleluia, a gente vai em busca de uma incorruptível, ninguém está entendendo, aleluia. Incorruptível. No céu não tem corrupção, pecado, imoralidade. Não tem. Deus falou, está salvo, está salvo. Aleluia, Ramanai. Está condenado, não tem meio termo. Aleluia. Meu Deus. Pois eu assim corro, olha o que Paulo está dizendo, versículo 26, não com uma coisa incerta, ele está dizendo, o pessoal está tudo lá correndo, se disputando, correndo por algo que vai se perder, que não edifica, mas eu não combato assim não combato, não como batendo no ar, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo a ser atingido. Que alvo é esse, irmão Paulo? Irmão Adriano, igreja do Senhor, é o céu, é o arrebatamento, é a volta de Jesus, aleluia, glória a Jesus. É por isso que ele está dizendo, as pessoas lá no mundo se preparam para algo corruptível, eu peguei meu corpo, isso é para os irmãos entender, por isso que ele está falando dessa maneira, eu peguei meu corpo, a partir de hoje, corpo, você não manda mais em mim, egoísmo, você não manda mais em mim, carnalidade, você não manda mais em mim, coisas do mundo, terrena, você não manda mais em mim, você não manda, mas quem manda em mim é Jesus, aleluia, glória, aleluia. Será que Paulo estava errado? Será que Paulo ele é um quadradão do cristianismo? Não, ele era um homem de Deus que está salvo, igreja. Por se separar, por ter deixado Deus mudar o seu caráter. Ah, irmão, é um fardo muito pesado, isso você está falando, é fardo para quem não quer se limpar, se purificar. Quem já leu Mateus capítulo 11, ele vai entender que servir a Deus é muito bom. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quem seguiu Jesus, quem entregou para Jesus as suas dificuldades, seus anseios, já está liberto, já está bem leve, igreja, aleluia. Salmos 1, o salmista está dizendo, eu tenho prazer na lei do Senhor, não é um fardo. Eu não venho para a igreja empurrado, aleluia. Será que não temos motivo, igreja, de vir para um culto? E a prova disso, outro detalhe aqui, pegando o gancho aqui, irmãos, da palavra aqui. E os atletas, as pessoas do mundo, eles se juntam, eles se comunicam, eles são unidos. Não tem divisão. Um está cantando o corinho, a igreja acompanha. Hoje está complicado, vai ter que ser falado isso, tem que falar. O irmão está dando testemunho na frente aqui, está um mexendo no cabelo, outro está mexendo no celular, outro está conversando com o outro. E aí, como é que foi o seu dia? Aí o irmão está contando um caso, mais ou menos assim, para os irmãos entenderem como está a preocupação do povo dentro da igreja. Ah, irmão, então o diabo entrou na casa da pessoa, matou tudo. Aí o irmão que está desapercebido, está conversando com o outro. Então você viu lá e falou, ô glória! Ele está religioso, ele não está prestando atenção no culto, no que está sendo falado. Aí por isso que entra vazio e sai vazio. Aí depois ainda fala mal do pastor, da liderança.
É hora da gente se converter, irmãos. A igreja, não vou pegar a igreja primitiva de Atos, mas vamos pegar simplesmente a igreja Assembleia de Deus, quando chegou aqui no Brasil. Não tinha piso, não tinha essas luzes aqui bonitas, não tinha um microfone assim, um púlpito assim bonitinho, mesa de som, era o chão batido, eram os irmãos com sede de buscar Deus, de ver Deus, de ouvir Deus falar. Às vezes o irmão ia cantar o corinho. Isso é história, irmão, da Assembleia de Deus. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa nem ir para Atos capítulo 2 em diante. Não precisa nem ir ali. É só ver a história. Os irmãos se reuniam com amor, com prazer. Os irmãos, às vezes, na primeira oração do culto inicial, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Já tinha gente batizada com o Espírito Santo, que a pessoa estava em espírito. Primeiro louvor da harpa era gente batizada com o Espírito Santo. O que é isso, Mandeno? Mudou a igreja? Não, as pessoas que estão mudando não querem saber mais de Jesus, não. Aí quem quer saber de Jesus é quadrado, é errado, é besta. Misericórdia, irmão. E é tão importante a comunhão. Os irmãos repararam bem no testemunho que o irmão Cleito contou? Não é algo sensacionalista, não. Está dizendo que de fiação, de estar no culto. E isso vale não só no culto, mas fora também. De você estar vamos o exemplo do irmão Cleito ali. Está no culto, mas está no culto mesmo. Seu corpo, a sua alma, a sua mente, está tudo no culto. Não só o corpo. Tem muita gente que só dá só o corpo no culto. Se canta um corinho, está todo mundo mudo, calado, olhando para baixo. Está falando a pregação, às vezes, como já foi falado aqui, também não dá glória. E a gente precisa participar, a gente precisa se unir um mais com os outros. O irmão está cantando um corinho errado, às vezes. Canta junto com ele, vamos dar glória junto. A gente só tem a ganhar, irmãos, com isso. Quanto mais a igreja do Senhor se unir, mas eu tenho certeza, irmãos, mais Deus vai bradar. Os irmãos já repararam como às vezes aqui é gostoso, às vezes todos os cultos são bons, mas quando Deus se manifesta, Deus fala, no louvor as pessoas já sentem Deus, na primeira oração, só de pisar aqui, entrei pela porta, você já sente a presença de Deus. Isso não é para se mostrar o sensacionalismo, não, irmãos. Que se a gente vir na fiação, pode ter certeza que se você veio cheio, vai sair transbordando. Porque graças a Deus essa igreja aqui não é uma igrejola. Não está inchada, a gente anuncia para os irmãos a palavra como ela é. Aleluia, é isso que importa. Para que os irmãos, se tiver a notícia, o irmão Adriano morreu, foi para o céu. Morreu o irmão Ailton, foi para o céu. Por quê? Porque seguiram a palavra verdadeiramente, irmãos. Agora não adianta encher, e se inchar, libera tudo, faz o que quer, anda como quer. Aí a pessoa está dentro da igreja e está morta, não está salva, não está liberta, porque houve umas palavrinhas light, tudo assim simples, não pode exortar, não pode falar. Aí por isso você vê na igreja gente andando pelado de qualquer jeito. É doutrina do homem. Não é doutrina do homem, não, irmãos. Quando a gente serve a Jesus verdadeiramente, o nosso andar é diferente, o nosso vestir é diferente. Para que eu quero ser sensual? Não está errado isso aí. A gente tem que andar moderado. A gente tem que se preparar para a vinda de Jesus. Jesus, ele vai levar as virgens prudentes, não as loucas. E o segredo, irmão, desses doidos aqui, que a gente é doido para o mundo, por isso que eu estou usando esse termo. O exemplo desses doidos, esse doido chamado Paulo, está no céu, viu? O doido lá do deserto, raça de víbora, está no céu. O maluco lá que falou, o Estevão lá falou a história toda e os outros pegaram a pedra, lá morreu apedrejado, está no céu.
Ah, o Danielzinho lá, coitado, aquele é maluco, orou em meio decreto, está no céu. Agora os espertalhões, Nero, Judas, inferno, são muito espertos, eles são muito espertos. Agora os humildes, os bobos, os quadrados, queira o mundo falar ou adjetivar a gente, não importa. Lá do céu, Deus está falando, ali tem um servo, ali tem uma serva, aquele me ama, aquela se desvia do mal. Foi falado aqui. E o que importa mais, irmãos? O que o mundo diz de nós ou o que Deus fala de nós? Deus está falando aqui conosco. Deus está falando. Não abaixemos a guarda. Jesus, Ele está às portas, irmãos. Jesus vai voltar. O arrebatamento está mais próximo do que nunca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a gente precisa se preparar. Precisa. Comunhão, irmãos. Comunhão. A gente é tudo irmão uns aos outros. Vamos orar um pelos outros. Nessa noite ore por mim, na sua oração. Ah, Madeno, eu já oro. Continue orando mais. Ore pelo pastor, ore pelos obreiros e vice-versa. Ore pelo grupo das irmãs, mocidade. E assim a gente forma um círculo, irmãos. Uma união que move montanhas. Aleluia. Porque a Bíblia diz, eu já encerro, que Pedro, quando estava preso, a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. E qual que foi o resultado disso? Pedro solto. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio assim, irmãos. Eu creio na oração desse jeito. Eu creio em transladação. Está num lugar, Deus põe outro. Eu creio assim. Ah, não é o que aconteceu com você, é a fantasia. Eu creio na palavra. Se Deus por misericórdia um dia quiser fazer, se não quiser, o importante é que eu esteja com Ele lá naquele dia. Sei que eu creio. Aleluia. Então, irmãos, a única maneira de a gente vencer é a gente crucificar a nossa carne e deixar Cristo viver em nós. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E alguns detalhes, eu sei que a gente sempre repete. Quando a gente faz isso, a gente tem que esperar, vamos dizer assim, vamos preparar os lombos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci. Jesus disse isso. O que ele está querendo dizer? O preço principal já foi pago. O restante é fé, obediência. Aleluia. Então abrimos o nosso coração. Não interprete mal, irmãos, essa palavra de hoje, mas Deus tem falado muito comigo. Mano, tu tá doido? Só tá até em poucas pessoas. Não importa. Eu não tô num show, irmãos. Não tô num palco com luzes. A palavra, eu vou pregar assim para uma pessoa, para 10, para 100, para 1 milhão. Para mim, não tem diferença. Eu não sou Michael Jackson, eu não sou esses cantores popstar. Não sou, eu sou de Jesus. A minha preocupação aqui é em fazer a vontade de Deus. Então que nessa noite você comece a escravizar o nosso corpo cada vez mais. Não deixe ele mandar em você, não. Mande nele. Use as ferramentas de Deus. Só assim, irmãos, a gente vai vencer Satanás, o mundo e nós mesmos. Que às vezes o nosso maior adversário somos nós, que não queremos se dobrar diante de Deus. Queremos recuar. Deus está dizendo: vem, estou batendo, abre. Não, Jesus, espera um pouquinho. Não, é agora, irmãos. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo está dizendo: se eu não me esforçar, eu corro o risco de eu perder minha salvação. E Paulo é óbvio que se esforçou. Então vamos se esforçar, irmãos. Individualmente, coletivamente. Ore mais. Ore mais, busque mais a Deus. Ande em espírito na sua casa, na rua, no trabalho, na igreja, onde você estiver.
Amém? Deus abençoe os irmãos. Acorda aí, irmão, pelo amor de Deus. Deus abençoe.